é a ansiedade. E para falar sobre esse tema, o convidado especial do programa de hoje é Henrique Lima, que é hipnoterapeuta sistêmico e constelador familiar. Henrique Lima, hipnoterapeuta sistêmico e constelador familiar, que vai agregar aqui sobre esse tema, que é um tema muito importante. E antes de eu passar a palavra aqui para o Henrique, né, eu fui olhar aqui, e já não é a primeira vez que nós falamos sobre esse tema, e infelizmente, né, o Brasil é um país campeão quando o assunto é ansiedade, né? Infelizmente, essa é uma medalha que nós ganhamos ano a ano que não deveríamos ganhar. Então, desde 2017, o Brasil fica no topo do ranking dos países que têm mais transtorno de ansiedade. Então, agora, convidando o Henrique para que ele também possa falar e já emendando nesse tema. Seja bem-vindo, Henrique. E gostaria de perguntar para você, já emendando com a sua apresentação, como que você observa o transtorno de ansiedade nas pessoas mais próximas de você ou nas pessoas que você atende? Obrigado, Lucas. Obrigado pelo convite. Boa tarde a todos todos os ouvintes aí da Rádio Cidade de Jundiaí, todo mundo que está acompanhando pelas redes sociais, uma boa tarde. E respondendo a sua pergunta, eu vejo muito nas pessoas que eu atendo hoje em dia, né, que procuram a hipnoterapia, outros processos terapêuticos também, em vista da ansiedade. E é uma coisa que machuca muito a pessoa, que limita muito a pessoa, né? Causa, assim, disfunções que estão diretamente ligadas ao dia a dia dessa pessoa. Então, como você falou, somos campeões de ansiedade, só que muita gente não tem a consciência do que o que ela sente é ansiedade, né? Tem muito, vamos falar assim, muito preconceito ainda, muita falta de informação sobre o que é a ansiedade em si. Uhum. A maioria das pessoas acha que a ansiedade é só aquela palpitação, é só ficar pensando muito no futuro, mas não, envolve muito mais coisa, né? Sim. Aproveitando isso, né, que é algo muito importante, até para que nós possamos tratar algo, é preciso reconhecer, né? Então eu vou citar alguns possíveis sintomas, lembrando, é claro, que nós não temos a condição nem a capacidade de dar o diagnóstico médico de ninguém, mas só para elucidar um pouquinho os possíveis sintomas que surgem através do transtorno de ansiedade. Um deles, por exemplo, é a preocupação e medos excessivos, visão irreal de problemas, inquietação ou sensação de estar sempre nervoso, irritabilidade, tensão muscular, dor de cabeça, sudorese, dificuldade em manter a concentração, náuseas ou queimação do estômago, necessidade de ir ao banheiro com frequência, fadiga e sensação de cansaço constante, dificuldade para dormir ou dificuldade em se manter acordado durante as atividades do dia, surgimento de tremores e espasmos, ficar facilmente assustado são um dos possíveis sintomas. Em alguns casos, ainda ela pode se confundir com depressão e levar para outros tipos de síndromes, como síndrome do pânico e outras diversas fobias. Então, olha como é profundo o assunto ansiedade, né? E você, quando atende os seus clientes, os seus pacientes, como que você mostra para eles, ou como que você acaba, enfim, acolhendo esses sintomas, dizendo que alguma coisinha ali não está legal, né? Pegando esse exemplo das pessoas que não reconhecem que tem um transtorno de ansiedade. Geralmente, quando a pessoa procura a hipnose clínica, a hipnoterapia, assim, na maioria das vezes é a última alternativa. Ela já tentou vários outros processos e aí ela fala, vou tentar a hipnoterapia porque é a última coisa que eu tenho. Então, a maioria vem meio, quando não é uma indicação direta, vem com esse propósito. Mas no processo da hipnoterapia, a gente não trabalha o sintoma, que é a ansiedade ou tudo aquilo que você falou, né? Na ansiedade existe uma causa emocional por trás daquilo. Uma causa emocional que dispara gatilhos que podem gerar todos esses processos. Podem ser esses processos que você comentou agora. Podem ser de formas isoladas ou pode ser todos ou parte deles de uma forma junto, né? Mas existe ali uma causa emocional que dispara esses processos. E na hipnoterapia, no caso, a gente trabalha diretamente essa causa emocional. Então, e falando da hipnoterapia em si, a pessoa não precisa nem ter consciência. Se existe um sofrimento por trás daquilo que ela me traz, a gente vai trabalhar essa causa emocional.
Mas, como você falou, muita gente ainda não tem a consciência, ela vem, tem algo ruim aqui, né? Uhum. Eu sinto dessa forma, muitas vezes a pessoa não consegue explicar ali o que ela sente, Sim. mas isso causa um sofrimento em si, e é Uhum. ali que a gente trabalha, nesse sofrimento. Ainda um pouquinho nessa questão, né? Você citou a palavra preconceito, e é muito comum haver preconceito sobre questões, às vezes, com sintomas não físicos, né? Uma Uhum. preocupação excessiva, uma mente acelerada ou qualquer outra coisa psicossomática que possa acontecer, como se fosse tido como uma doença, e a palavra utilizada, não que eu concorde com ela, mas é como se fosse uma doença de frescura, né? Ah, Sim, isso não. uma, Pode falar. uma fraqueza, Uma né? A pessoa é fraqueza, uma fraca. fragilidade, uma frescura, você não sabe o que é realmente estar doente, né? Doença de verdade é quem tem câncer, enfim, acaba deixando algo muito pequeno, né? Menosprezando o potencial degenerativo, digamos assim, que a ansiedade pode causar na vida de uma pessoa, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão do preconceito mesmo, né? Para desmistificar o assunto ansiedade e outras questões emocionais e mentais. E perfeita a colocação que você traz aqui, ampliando não só para ansiedade, mas para outros distúrbios mentais. Né? E a gente coloca essa palavra distúrbios mentais, e a pessoa fala, nossa, será que eu sou louco? Será que eu tenho um problema? E assim, como a gente está falando lá, tudo, como eu estava falando, tudo isso, seja ansiedade, depressão, qualquer questão mental, só a pessoa sabe o que ela sente. Né? Qualquer outro que tente se colocar no lugar da pessoa, a gente está falando ali de emoção, ela não vai conseguir medir pela régua dela. Né? Então, se você tem uma questão, eu, do meu ponto de vista, não vou conseguir nunca saber o que você está sentindo aí dentro. Da mesma forma que você não vai sentir o que eu estou aqui dentro. Então, esse menosprezar, esse falar, você é fraco, você está com frescura, é falta de vontade, é falta de vergonha na cara, é justamente, talvez, o porquê da gente ser campeão de ansiedade, ser campeão de outros distúrbios mentais. Já está meio implícito na nossa cultura lá, machista, a cultura... Acredito que está mudando um pouco isso ainda, Uhum. né? Mas 2021 e a gente está falando disso ainda. Então, algo que já está ali na nossa cultura de olhar as questões de distúrbios mentais como preconceito, como você não é forte o bastante, como você está com frescura, e isso que talvez seja o maior vilão das pessoas procurarem ajuda realmente, né? Sim. E uma das coisas que eu costumo dizer que é muito problemática quando o assunto não só a ansiedade, mas esses distúrbios mentais, e até mesmo alguns casos de doença, é quando nós nos acostumamos a entender que isso é normal, né? Ou seja, ter uma vida ansiosa, ela passa a ser algo normal, né? Haja vista, inclusive, não criticando, mas pegando algumas particularidades do mundo corporativo agressivo, que esse comportamento ansioso praticamente é algo normal para aquelas pessoas que vivenciam ali. Em alguns momentos, eu posso falar por experiência própria, quando não o indivíduo age de determinada maneira ansiosa, ele é taxado como não produtivo. Então há uma confusão, às vezes, né, na própria questão do comportamento, enfim, e tem-se então a ansiedade, esses distúrbios emocionais, como se fosse, isso é normal, faz parte do dia a dia, sabendo que não precisa. Qual que é a sua visão um pouco sobre isso? Não, eu compartilho com você, e muitas vezes a pessoa que está na consultório, que ela já tem aquela consciência, né, da ansiedade, uma coisa que eu sempre tento tirar do vocabulário da pessoa é quando ela me diz assim, a minha ansiedade, ou a minha compulsão, a minha depressão, e aí estendendo um pouco, né, porque aquilo fica fazendo parte dela, e fica até mais difícil ela conseguir lidar com aquilo, porque quem vai ser eu sem a minha ansiedade? Né? Aquilo já está Sim, implícito, até a pessoa considera que faz parte da personalidade dela, ser uma pessoa ansiosa. Então, isso, além de causar disfunção na vida dela, causa mais dificuldade ela poder procurar ajuda. Porque vem justamente esse pensamento, quem sou eu sem a minha ansiedade? E aí trazendo para o contexto corporativo ou para a vida das pessoas, é, acaba fazendo essa associação mesmo, né? Eu sou ansioso, sou assim mesmo e acabou, não tenho o que fazer.
E o problema da ansiedade é que a tendência é que isso vá piorando, né? A tendência vá piorando e vá causando mais disfunção na vida da pessoa. E pode chegar num momento que ela tem dificuldade até para procurar ajuda. Aí precisa ir direto para um médico psiquiatra, já tem que entrar com medicação, né? Que aí é o médico psiquiatra que vai passar a medicação. Mas se a pessoa conseguir, antes de chegar nesse nível, já procurar algum tipo de tratamento psicoterápico, ou algum tipo de tratamento antes de chegar nesse nível, já consegue ter um alívio dos sintomas, já consegue ter um autoconhecimento do que está acontecendo. Sem dúvida. Eu quero colocar um outro número aqui. Esse mais recente foi feito um estudo pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no período da pandemia, no ano passado, entre maio, junho e julho, e 80% dos entrevistados tornou-se mais ansioso devido à pandemia. Então, 80% das pessoas apresentaram sintomas de transtorno de ansiedade, em alguns casos até sintomas graves, né? Sendo que em outros países esse número foi muito menor. Tem países que foi de 30%, países que foi de 60%, e o Brasil ficou aí com esse índice de 80% só devido à pandemia. Olhando para a questão da pandemia, né, que nós ainda estamos vivendo, né, por que a pandemia em si pode aumentar os níveis de ansiedade nas pessoas? E você trouxe muito bem, aumentar os níveis, né? Eu já vejo que, como você falou, a população brasileira já é ansiosa ali de fábrica, né? Vamos falar assim, então ela já tem níveis de ansiedades maiores do que de outros Sim. países, talvez. E o que a pandemia trouxe trouxe isso à tona, na verdade, né? Porque a ansiedade é uma coisa que a tendência dela é aumentar. Então, se já coloca a gente em situações como a pandemia colocou, de falta de emprego, de falta de visibilidade de futuro, o que vai acontecer, abre, fecha, e fake news, e fala uma coisa, depois não é aquela coisa. Então, aquilo vai realmente aumentando, né? E até trazendo um adendo aqui, falando o que é a ansiedade em si, a ansiedade é um dispositivo nosso, do ser humano, todo mundo tem ansiedade, é um dispositivo de proteção. Qual que é o problema da ansiedade? Quando ela fica disfuncional. Quando eu estou num lugar tranquilo, eu estou em casa e gera ansiedade, é ali que causa disfunção, né? Ou estou no trabalho, ou preciso sair de casa e não consigo. Então é aí que a ansiedade causa problema. E aí, voltando lá para a sua pergunta, a pandemia ela só extrapolou aquilo que já estava latente, né? Já trouxe à tona aquilo que a gente escondia embaixo do tapete, aquilo que a gente não olhava, e agora não tem. A gente está aqui, está isolado e tem que olhar para dentro de si mesmo. Sem dúvida. Ainda nesse gancho, né, da pandemia, e aí, como a gente falou, né, do aumento de algo já pré-existente, vamos considerar agora um outro cenário um pouquinho, né? Ainda dentro da pandemia, mas um outro cenário. Como que a mudança de hábitos, nesse caso impostas pela pandemia, pegando especificamente a mudança de hábitos, seja ela que você citou, desemprego, ficar confinado, ficar exposto a riscos, né? Pegando a palavrinha hábito, questão de comportamento, ela pode auxiliar ou piorar a questão da ansiedade? Totalmente. As duas vias são verdadeiras. Então, vamos pegar os hábitos, por exemplo, alimentação. Então, se eu estou suprindo a minha ansiedade com determinados alimentos, por exemplo, alimentos gordurosos, carboidrato, açúcar, tudo aquilo que vai me gerar ali, vai acessar neurotransmissores do meu cérebro, que vai me trazer uma saciedade, vamos falar assim, não uma saciedade alimentar, mas uma saciedade daquilo que eu estou sentindo, pegando pela ansiedade. Então, eu estou ansioso, vou lá, como alguma coisa, beleza. Eu estou trabalhando ali no problema e não na causa. Né? Então eu estou dando ali um refresco momentâneo, só que daqui a pouco esses níveis vão cair de novo e eu vou precisar me alimentar de novo. E essa alimentação, que muitas vezes o que traz esse prazer não é uma alimentação saudável, né? Vai me causar outros problemas. Então
eu vou ficar mais pesado, eu não vou ter vontade, por exemplo, de fazer um exercício, não vou ter vontade de fazer o que eu preciso fazer. Então, a alimentação ele tem esse papel de suprir algo que não é função dela suprir. Essas questões emocionais, dar essa saciedade emocional que eu preciso. E a comida, em alguns momentos, faz isso. Da mesma forma, exercícios físicos, né? Quando eu estou fazendo exercício físico, eu gero endorfina para o meu corpo. E alguns estudos falam que depois que eu termino o exercício físico, a endorfina fica no meu corpo ainda por 2 horas. Tem estudos que falam até 72 horas. Então, essa endorfina, ela da mesma família da morfina, ela me dá um relaxamento, me dá uma tranquilidade. E esse relaxamento, tranquilidade, depois a gente pode até falar um pouco sobre isso mais para frente também dessa entrevista, desse bate-papo, ela traz a sensação que está tudo bem. E essa sensação que está tudo bem para o meu corpo e mente é tudo ligado, ela traz aquela tranquilidade. Então, dificilmente eu vou ter uma crise de ansiedade se eu estou com esses níveis de endorfina alto. Ou, se eu vier a ter, vai ser um nível muito baixo. Então, o exercício físico é fundamental, a alimentação saudável é fundamental, porque também ela vai me trazer vitaminas, vai trazer fibras que agem diretamente no intestino, também liberando hormônios que trazem a tranquilidade, que trazem a sensação de bem-estar, e inibindo também totalmente a crise de ansiedade. Você trouxe algo legal, né? Que através aí dos exercícios, enfim, a gente consegue liberar hormônios que trazem esse bem-estar, né? Endorfina, serotonina. E pelo outro lado, a gente tem os hormônios que acabam gerando mais ansiedade, né? Como adrenalina, cortisol, enfim, tudo que nos gera esse movimento de ansiedade. Mas o bacana desse olhar realmente, eu vejo, e você pode acrescentar, é olhar para a pessoa como um todo mesmo, né? Então a parte de alimentação, parte física, parte emocional, mental, enfim, para que se consiga realmente, né, proporcionar um alívio e até mesmo, às vezes, uma reversão de um caso de ansiedade. É isso, né? É melhor olhar para esse todo do que ficar ali olhando em coisinhas mais pontuais. Perfeito, porque ali você está tratando diretamente na causa, né? Então, a gente tem o sistema... Quando a gente está num processo de ansiedade, é um sistema de luta e fuga, como eu falei, um processo natural que a gente tem dentro da gente. De certa forma, o nosso inconsciente ele captou que algo está perigoso naquele ambiente, né? A gente é cheio de gatilhos, isso vai ficando disfuncional ao longo da vida. Então, ele capta algo e gera um processo físico, né, antes de chegar ainda na consciência, de saber o que está acontecendo, começa, sei lá, aumenta o batimento, aumenta a respiração. Então, ele liga o que a gente chama do sistema simpático, né, que libera cortisol, que libera adrenalina, e isso acaba gerando pensamentos também disfuncionais, porque o corpo manda uma mensagem lá para o cérebro e o cérebro começa a gerar pensamentos, que aí é aquele negócio, eu fico pensando muito no futuro, né? Eu fico projetando, nossa, vai dar errado aquilo que eu planejei, e essa parte que eu estou pensando aqui em pensamentos disfuncionais, que muitas vezes são irreais, acabam estimulando ainda mais aquele processo físico de palpitação e tudo aquilo que você falou no começo do programa, aquele mundaréu de problemas. E uma coisa vai retroalimentando a outra, né? Da mesma forma, a gente pode fazer o contrário, né? Então a gente consegue... qual que seria a principal técnica para uma crise de ansiedade, né? Ou para diminuir ou para inibir? É você conseguir relaxar seu corpo, ativando o sistema parasimpático. Ele faz justamente o contrário, né? Ele desliga a adrenalina, desliga o cortisol, né? A liberação, começa a gerar hormônios de tranquilidade e relaxando o corpo, relaxando a respiração. Da mesma forma, a mente, o cérebro entende, opa, peraí, tá tudo bem, e ele para de gerar aqueles pensamentos disfuncionais. E parando os pensamentos disfuncionais, fica mais fácil relaxar, fica mais fácil respirar. Então, uma retroalimentação aí, a gente costuma separar corpo e mente, mas na verdade é tudo interligado, né? Muito bem. Só antes da gente continuar aqui, fazendo convite de novo para as pessoas que estão acompanhando, que podem mandar suas perguntas, podem deixar os seus comentários na live. Quem está pelo rádio também pode mandar através do WhatsApp da Rádio Cidade Jundiaí, que é o 998919891. E aí, só voltando um pouquinho num tema
que você citou, que vai de encontro com a pergunta da Sandra, que é na situação onde as pessoas elas não conseguem buscar ajuda tendo ansiedade, né? Aquele momento que a pessoa está lá com a sua crise de ansiedade, ou isso já vem de uma forma constante, ela não consegue buscar ajuda, e a pergunta dela é: como pode ajudar alguém que está nesse estágio, mas que por si só não consegue buscar essa ajuda? Ela quis dizer no momento da crise? E, assim, segundo ela aqui, ela conhece alguém que tem a crise de Ok. ansiedade e não consegue buscar essa ajuda. Como que ela, né, poderia auxiliar essa pessoa a buscar ajuda ou, enfim, a amenizar alguma situação de ansiedade? E eu acho que aí a gente pode aplicar para qualquer tipo de problema, né? Se a pessoa está com problema e ela não consegue buscar ajuda, talvez porque ela não queira, ou talvez porque ela não tenha consciência do problema, a primeira coisa que eu posso fazer para ajudar é trazer consciência para ela, né? Explicar que o que ela sente, ela pode procurar ajuda. Então, é trazer essa consciência para a pessoa. Mas, vamos falar, qualquer tipo de distúrbio mental, e trazendo aqui para o contexto a Uhum. ansiedade, a pessoa ela tem que querer ser ajudada. Ela tem que querer buscar essa ajuda. Não tem como eu estou sofrendo ali porque o Lucas tem ansiedade, eu quero ajudá-lo. Se ele não quiser ajuda, não tem o que fazer. Né? Cabe a pessoa ali ter a consciência de que aquilo está fazendo mal para ela e querer buscar essa ajuda. Uhum. Eu acho que o melhor caminho é Sandra, né? O Sandra, isso. melhor, o melhor caminho que eu falaria para Sandra é trazer consciência para esse Uhum. amigo, para essa amiga dela, Sim. mostrar para ela que sim, tem jeito, né? E aí a gente pode trabalhar sempre o que eu falo de ansiedade. Eu sempre gosto de trabalhar 4 pilares, né? Que primeiro é a consciência, entender o que é a ansiedade, primeiro de tudo, ter a consciência ali do que ela sente, que é muito importante. Eu até trago a metáfora de uma guerra. Se eu vou lutar uma guerra, eu preciso entender meu inimigo. Eu preciso saber como que ele age, saber como que ele trabalha, saber como que ele ataca, para eu poder me defender e poder contra-atacar, né? Um segundo ponto é ter técnicas para lidar com uma crise, porque uma pessoa que tem muitas crises de ansiedade, em algum momento ela vai ter. Então ela precisa ter uma técnica de respiração, uma técnica de relaxamento, e aí pode entrar a meditação, a auto-hipnose como processos de hábito, que aí entraria no terceiro pilar, que são hábitos saudáveis, seja alimentação, exercício físico, hábitos de meditação, que vai trazer esse relaxamento, vai trazer um treino mental ali para trazer esse relaxamento, para ter o controle dos pensamentos, ou mesmo uma auto-hipnose que trabalha da mesma forma. E, por fim, talvez o mais importante é passar por processos terapêuticos, porque todos esses primeiros a gente está trabalhando numa camada superficial, e o processo terapêutico é o que a gente vai trabalhar a questão em si, né? E seja ele qual for, qual a pessoa se sentir melhor fazendo, seja hipnoterapia, constelação, psicoterapia, uma terapia comportamental, aí o que ela buscar ser melhor. Muito bem. Deixa eu só acrescentar, não que seja o caso dela, né, mas com a pergunta dela me veio uma outra imagem aqui para a gente falar um pouquinho, que é na questão da ansiedade de crianças, né? Que até um tempo atrás isso não era algo comum. E hoje em dia, infelizmente, os níveis de ansiedade nas crianças, desde as crianças na primeira infância, têm aumentado muito. Como que você vê essa questão da ansiedade já nas crianças? É algo que já nasce efetivamente de fábrica? É algo adquirido no comportamento dos pais? É o modelo social que nós estamos vivendo hoje? Fala um pouquinho a sua visão da ansiedade para as crianças. Tá? Até ampliando um pouco a nossa visão de Uhum. tudo, né? O nosso cérebro, do jeito que ele é hoje, ele foi desenvolvido há cerca de 90, 100 mil anos, né? Da forma que ele é hoje. A última evolução dele foi nesse período, 90, 100 mil anos, lá com os primeiros Homo sapiens. E ele foi desenvolvido por uma realidade completamente diferente que a realidade que a gente está hoje, né? E biologicamente, 100, 90 mil anos, biologicamente falando, do ponto de vista evolutivo, não é nada, né? É um piscar de olhos. Então, para o nosso cérebro, ele acha que está lá na selva africana ainda, né? Lá onde estavam os primeiros homens.
E quanto mudou a nossa vida nos últimos 10 anos, nos últimos 100 anos, imagina 100 mil anos, né? Então, olha o quanto de estímulos que essas crianças de hoje em dia têm, né? Eu tô com 38 anos, há 30 anos atrás, 35 anos atrás, a gente tinha no máximo uma TV ali com 2, 3 canais. Hoje, as crianças têm inúmeros canais, tem a internet, que é uma infinidade de informações, tem assim um nível de informação muito, muito grande. E, de novo, nosso cérebro está acostumado, foi projetado para ter um número bem minimamente reduzido de tudo isso que a gente tem hoje. Então, cada vez mais a nossa sociedade hiperestimula as nossas crianças, e essa hiperestimulação, e aí eu trago também para todos nós, que as crianças ali, de certa forma, são um pouco mais vulneráveis, então ela traz tudo isso para dentro dela. Né? Então, essa ansiedade extrema que a gente vê nas crianças hoje, isso é muito real, muito recorrente, a minha percepção é em relação a essa hiperestimulação que a gente tem, e principalmente as crianças. Essa hiperestimulação que você colocou vale para os adultos também, né? Não só para as crianças, mas nós, sem perceber, acabamos também estimulando demais, né, a nossa mente com coisas que nos distraem ao invés de agregar, né? Então é muito bacana isso que você colocou. Quero só ir agora... Pode falar. Desculpa te cortar, até voltando lá para o ambiente corporativo, né? Como é a vida das empresas hoje, né? Eu tenho que crescer, eu tenho que fazer mais do que eu deveria fazer para eu ser reconhecido. Além disso, eu tenho que eu tenho que tomar conta de casa, eu tenho um monte de conta lá, e é muita informação, e eu exijo demais de mim, né? E eu tenho que ficar buscando cursos, tenho que ficar buscando tudo que eu preciso, acabo não olhando para as minhas questões emocionais e vira uma bola de neve em algum momento. Isso que você falou é interessante, eu até falei rapidamente sobre isso outro dia numa meditação, da dificuldade que hoje nós temos em não fazer nada, né? Simplesmente em ficar sem estímulo nenhum, e eu não estou nem falando ainda da meditação, né? Que para nós ainda a meditação mais fácil é a que tem estímulo. A meditação sem estímulo total, ela no começo é muito difícil. Mas há uma dificuldade hoje em nós ficarmos sem fazer nada. Porque na maioria das vezes o ficar sem fazer nada ou é de frente da televisão, do computador ou do celular. Mas ali também estamos sendo estimulados, né? Então, se a gente pegar um pouquinho lá atrás, né, os povos, os nossos ancestrais que haviam contato muito menor com a tecnologia, eles tinham mais tempo para outras coisas, inclusive para eles mesmos. Não que hoje nós não tenhamos, né? É que o foco que a gente dá na nossa vida acabou sendo um pouquinho diferente. E se você puder também acrescentar alguma coisa sobre essa dificuldade que nós temos, né, em realmente parar, não fazer nada, enfim, né, essa contemplação meditativa da vida do dia a dia. Fala um pouquinho sobre isso também. Sim, não, a nossa mente ela tem um dispositivo de automação de processos, né? Então, um exemplo que eu trago aqui para quem, por exemplo, dirige. A primeira vez que a pessoa vai dirigir é um processo difícil, exige muito raciocínio, ela tem que trocar de marcha, tem que olhar no espelho, tem que dar seta. E depois de um tempo, gera-se ali uma aprendizagem, gera ali uma automação, que é só a pessoa entrar no carro e aquilo fica automático. Então, nossa mente tem esse dispositivo de economia de energia, que quanto mais você repete algo, ela pega e automatiza aquilo. Então, se eu chego em casa e já ligo a televisão, todo dia eu faço a mesma coisa, na hora que eu entrar em casa é como se ligasse um gatilho e já vou lá e faço, já está automatizado. Eu assistir a TV, ou eu fazer, ou ligar o computador, ou ficar nas redes sociais. E aí, pegando as redes sociais, se a gente pegar, ver o que está por trás daquilo, ela tem qualquer coisa que você está fazendo nas redes sociais, ela está projetada para que você fique lá o mais tempo possível. Então, ela usa gatilhos mentais, ela tem muito estudo mental, né, de como a gente funciona por trás dessas tecnologias. Então, estou lá no Instagram, por exemplo, e ele faz com que eu role. E aquilo que eu curti é aquilo que ele vai me trazer mais, para que eu fique mais tempo. A televisão também, ela vai trazer coisas que ela já testou, que estimulam mais pessoas. Então, todos esses recursos utilizam
todos esses dispositivos, vamos falar assim, utilizam o funcionamento da nossa mente para atrair, para hipnotizar a gente ali e fazer com que a gente fique lá o mais tempo possível. E aí volta para aquele dispositivo de automação que vai querer consumir cada vez mais e a gente fica, de certa forma, escravo. Trago até o exemplo daquele filme Clique, acho que é esse o nome do filme, Clique, que com Adam Sandler, ele tem um controle remoto, e quando ele não quer fazer algo, tipo, ele tá no almoço em família, e para ele, naquele momento entediante, ele acelera. E aí o controle remoto, e é exatamente como a nossa mente funciona, o controle remoto, ele começa a padronizar aquilo, então ele não precisa mais apertar, na hora que ele vai para o almoço em família já acabou. E aí quando ele tá velho lá, ele quer curtir o almoço com os filhos, ele não pode mais, porque já tá tão automatizado aquilo que ele perde aquela percepção do que está acontecendo. Ele sai do estado presente, fica sempre no futuro, fica sempre no passado. Bem legal esse filme, viu? É Clique mesmo o nome dele, confirmei aqui, o filme chama Clique. Indo aqui nos 4 pilares, né, que você colocou, sendo o primeiro deles que você citou, a consciência, né? Então vamos imaginar agora que quem está ouvindo e assistindo está começando a tomar consciência do processo de ansiedade, que ela pode estar passando por esse processo de ansiedade. Então vamos para o segundo pilar aqui, que seria técnica, né? A técnica é algo que você pode adquirir com estudo, treino, enfim, habilidades e tal. Mas para quem está em casa, né, está assistindo, está ouvindo, quais técnicas você poderia ensinar para as pessoas a lidarem com a ansiedade, né, para reduzir a ansiedade e ter um maior bem-estar na vida? Uhum. Vamos falar sobre 2 técnicas que elas se interrelacionam também, que seria alguma técnica de respiração, e eu vou ensinar uma que eu uso muito e eu acho muito boa, e uma técnica de relaxamento. O que ambas essas técnicas fazem? Então eu estou aqui tendo, por exemplo, começando a ter aquela sensação de ansiedade, então está acelerando o coração, está acelerando a respiração. Isso está mostrando para minha mente que tem algo errado e aí começa aqueles pensamentos. Para eu controlar isso via pensamento é muito difícil, é um caminho muito pesado. Então, qual que é a maneira mais fácil? Eu controlar isso via corpo, acalmar o meu corpo para que a minha mente entenda que está tudo bem. E aí o processo vai se revertendo. Então, é aquilo que eu falei de ativar o sistema parasimpático. E na respiração, uma forma de respiração que eu gosto muito eu vou estar lá com uma respiração um pouco mais rápida, né? Então, eu puxo o ar, seguro o máximo de tempo que eu conseguir, mesmo que inicialmente seja pouco tempo. Então, seguro, travo a respiração, na hora que eu não aguentar mais, eu solto todo o ar do pulmão e travo de novo. E eu vou fazendo esse exercício, sempre soltando todo o ar, segurando com o pulmão vazio, depois respira todo o ar que eu puder, trava com o pulmão cheio e respira de novo. E eu vou fazendo isso algumas vezes. Isso vai fazer com que a minha respiração vá acalmando, que todo o processo vai acalmando. E é uma respiração muito, muito poderosa. Só que qual que é a dica que eu dou para as pessoas? Se você for usar essa técnica, treine antes, quando você estiver bem. Não vai chegar lá no momento em que você está na crise, deixa eu ver o que o Henrique falou, o que o Lucas falou, eu vou fazer agora. Não vai rolar. Então, como o Lucas falou, é um treino, é um exercício. Então, você tem que estar preparado para no momento já está automatizado aquilo e você fazer sem pensar muito. Vai fazendo, vai percebendo que vai trazendo essa tranquilidade. E outra técnica é relaxamento progressivo, né? Muitas pessoas não sabem nem o que é relaxar. Talvez você já tenha até percebido isso nas suas sessões de meditação. Quando a pessoa relaxa, ela fala, nossa, mas está estranho essa sensação, né? Porque a pessoa não está acostumada a relaxar. Então, o relaxamento progressivo, o que eu gosto de fazer, você escolhe um grupo muscular, tensiona ele por alguns instantes e solta, né? E vai fazendo isso por vários grupos. Eu gosto de começar lá dos pés, né? Tensiona os dedos, os pés, deixa tensionado por alguns segundos e solta. Depois a mesma coisa, panturrilha. Segura a panturrilha, tensiona e solta. Vai subindo, coxa, glúteos, abdômen, peito, costas, ombros, pescoço. Deixa eu só fazer... O Chico está participando conosco? O Chico está participando. Legal. O Chico está querendo contribuir conosco sobre a ansiedade. Enfim, desculpa.
Imagina. E aí esse processo, você vai tensionando e solta. Automaticamente também vai mostrando para o corpo que está tudo bem, porque na hora que você tensiona e solta, você está relaxando aquele grupo muscular. E aí pode usar essas duas técnicas juntas. Faz um pouco da respiração, faz um pouco do relaxamento progressivo. E essas são duas técnicas assim muito, muito poderosas. De novo, o ideal é que a pessoa treine isso antes, né? Sim. Ah, tô bem aqui, beleza, vou fazer isso. Ok, aprendi como que é. Na hora eu vou saber o que tem que fazer. Pegando essas duas técnicas, né, e reforçando que, né, elas são realmente efetivas, né, porque às vezes a mente não, né, é mais o nosso conceito pré-definido sobre aquilo que é simples e fácil que não funciona, né? Então, assim, façam a respiração, né? Façam esse movimento, testem, treinem. Não fique com essa imagem, ah, só vou respirar e vai melhorar? Como assim, né? Não estou tomando nenhum remédio, não estou fazendo nenhuma atividade diferente, física, né, mais intensiva. Não que em alguns casos não precise tomar o remédio, não precise, enfim, mas a gente está falando do exercício específico, né? Comece treinando, que seja um minutinho ali, né? É algo muito bacana. E o que você falou do relaxamento, tem pessoas que relaxam e não sabem que relaxou. Isso acontece na meditação. A gente faz o processo da meditação, enfim, chega no final a pessoa, ah, mas eu não relaxei, minha mente ficou agitada, isso, aquilo, outro. Aí eu falo para ela, tá, começa a observar agora como está o seu corpo. Ah, meu corpo tá bem, tá legal. Então vai. Aí ela vai se observando, ela vai vendo que realmente o corpo dela não está na mesma tensão de que quando ela chegou. Mesmo que ainda a mente estava um pouquinho acelerada, isso faz parte, porque é um treino realmente, né? Com que ela vá se acalmando um pouquinho, mas o corpo já conseguiu relaxar e gerou um estímulo. Mas às vezes não tem essa referência interna, né? Olha, estou relaxando. Ela não consegue reconhecer. Então, realmente isso acontece muito, né? As pessoas ou não conseguem relaxar ou não reconhecem que relaxaram devido a uma vida muito agitada. E agora eu vou pegar o gancho, já que antes de você falar um pouquinho, já que o Chico participou com a gente aqui da nossa live, às vezes o quanto é importante a presença de um bichinho em casa para ajudar as pessoas a lidar com seus transtornos emocionais e mentais. Não no sentido dos bichinhos acabarem retirando, né, dos seus cuidadores a doença, mas gerando ali um estado de amor, um estado de presença, uma atenção que não deixa de ser um início de um processo de relaxamento. Quando alguém está passando a mão no seu cachorrinho, no seu gatinho, né, tá fazendo aquela troca de amor tão gostosa, naturalmente esse indivíduo começa a relaxar. Começa a relaxar. Porque está gerando ali hormônios, né? Sim. Então, só o ato de passar a mão no cachorro ali, você já está gerando aqui hormônios que vão, de novo, ativar o sistema parasimpático, para toda a produção de adrenalina, de cortisol, e trazer hormônios mais relaxantes, né? Serotonina, por exemplo. Então, aquilo vai ser gerado e também vai. E o que eu ia comentar, você falou assim, às vezes a pessoa fala, mas eu só vou respirar, não vou tomar remédio e resolver, né? Aí a gente volta lá naquele primeiro pilar, como que é importante a pessoa entender o que é ansiedade, né? Entender os processos que estão sendo gerados, tanto físicos, tanto químicos, hormonais dentro dela, e ela percebe que, pô, beleza, agora eu entendo por que a respiração funciona, eu entendo por que o relaxamento funciona, porque ter hábitos saudáveis funciona. Então, ela fica mais fácil. Eu sou uma pessoa muito racional, você sabe, né, Lucas? Uhum. Então, para mim, as coisas têm que fazer sentido para que eu faça aquilo. Nem tanto, agora eu mudei um pouco depois do curso lá com o Lucas, mas enfim. Eu sempre fui muito racional, então eu sempre precisei entender aquilo que eu estava fazendo, ver sentido naquilo. Então, eu gosto de trazer isso para as pessoas também. Entenda o que é ansiedade, como você pode trabalhar, e aí trazendo os outros pilares. Tudo bem, a gente falou de dois agora mais específico, né? Consciência e técnicas e hábitos, né? Eu arrisco a dizer aqui que desses 4 pilares, o hábito talvez é o que gere mais conflito para as pessoas, porque mudança de hábito, mudança de comportamento é algo que demanda atenção, dedicação, uma reformulação de vida, né? Porque senão, às vezes surge aquela fala assim, não, eu quero
resolver a minha ansiedade, mas não mexe nas coisas que eu estou fazendo que gera ansiedade, né? Só quero tirar isso aqui, mas as outras coisas deixa quieta ali, né? Então, assim, a torneira está aberta e você não quer fechar e a água, magicamente, você deseja que suma. Né? Não tem lógica, né? Então, fala um pouquinho dessa questão específica dos hábitos, né, relacionados à ansiedade. A gente já citou um pouquinho lá atrás, mas mais específico nessa mudança de hábito para que realmente haja uma qualidade de vida. E o que é um hábito, antes de mais nada, né? Um hábito nada mais é do que uma programação. Como eu dei o exemplo lá, que a nossa mente ela vai automatizando processos, da mesma forma que eu começo a ter o hábito de ler jornal todo dia de manhã, naquele dia que eu não tenho jornal, sinto falta de algo, né? Tudo é treinável, né? Então eu quero um hábito saudável. Só que qual que é o problema de começar um hábito de uma alimentação saudável, por exemplo? É que eu já tenho outros hábitos instruídos de uma alimentação não saudável. Né? Já tenho aquilo formatado, já tenho aquela automação. Então fica uma briga ali. Quando que uma automação vai ganhar de outra? Né? Quando ela for maior. Então eu tenho aqui muito tempo na minha vida que eu só como uma alimentação disfuncional, uma alimentação ruim. A partir do momento que eu tento melhorar a minha alimentação, que eu estou criando um outro hábito, uma outra, como se fosse uma crença, mas vamos falar aqui de hábito. Então eu tenho que estimular isso daqui até no momento que ele fique maior que esse, e aí ele fica tranquilo, aí eu consigo fazer. Só que tem essas duas questões. Primeiro, eu tenho que querer quebrar os hábitos anteriores, querer fechar aquela torneira, pegando a sua metáfora, e abrir uma torneira nova, uma torneira que vai sair a água que eu quero. Então é um processo desafiante no primeiro momento, né? E tem até uma dica aqui para quem quiser instalar novos hábitos. É uma técnica que chama mini hábitos. Como que ela funciona? Então, por exemplo, a alimentação a gente já tem os horários que a gente costuma se alimentar, né? Se eu quero fazer uma dica de mini hábito, tá? Você pode aplicar o que você quiser. Então, se eu quero começar uma alimentação saudável, eu vou colocar aqui todo dia, sei lá, 3 horas da tarde eu vou comer uma maçã. E todo dia eu começo a me forçar a comer essa maçã. E junto com isso, eu vou aos poucos ajustando a minha alimentação, no almoço, na janta e durante o dia. Lógico, procure uma orientação nutricional, um nutricionista, um médico que ele vai falar com base na sua vida diária, no que você precisa, qual é a melhor alimentação. Mas aí vai incluindo alguns alimentos. E mesmo que você não consiga fazer um almoço saudável, uma janta saudável, essa maçã vai começar ali um mini hábito saudável. Da mesma forma, por exemplo, eu quero fazer 5 vezes academia na semana. Quero ir todo dia, de segunda a sexta. E eu vou todo dia, sei lá, 6 horas da tarde. Um dia que eu não consigo, eu vou instalar um mini hábito para o exercício físico. Então, por exemplo, eu vou fazer uma flexão. Eu não vou na academia, mas em casa eu vou fazer uma flexão. E o que a gente está fazendo ali? Eu não fui na academia, mas eu fiz uma mini flexão em casa, uma flexão em casa. No outro dia eu vou na academia e no outro eu não consigo, eu faço de novo a mini flexão. Isso está automatizando um processo. E depois de um tempo já vai estar tão automatizado que eu falo, pô, vou fazer a mini flexão? Não, eu vou na academia, porque é isso que eu quero. Né? Não pode usar os mini hábitos como muleta, só fazer os mini hábitos. Mas ir colocando aos poucos esse mini hábito. Outra dica legal é você associar com um hábito já existente. Então, por exemplo, eu quero começar a meditar todo dia. Então, vou fazer a meditação todo dia depois que eu escovar o dente. Então, eu acordo, escovo o dente e vou fazer a meditação. Um dia que eu não, sei lá, estou atrasado, então eu sento, fico por 1 minuto só me concentrando na respiração, beleza, levanto e vou fazer o que tenho que fazer. Aí no outro dia, acordei um pouco mais cedo, tenho aquele tempo, vou lá, faço a meditação do jeito que eu preciso, do tempo que eu preciso. Então esses mini hábitos vão ajudar nessa automação desses processos. Muito bem, legal. Vamos aqui então para o quarto pilar que você colocou, terapia, certo? Como que a hipnoterapia sistêmica pode ajudar as pessoas que sofrem da ansiedade ou do transtorno de ansiedade? Perfeito. E quando a gente traz ali a hipnoterapia, quando eu estou falando processo terapêutico, a gente pode falar de qualquer um, né? Tem pessoas que se adaptam bem à hipnoterapia, tem pessoas que se adaptam a outros processos, mas não importa, você tem que começar ali um processo de olhar para você. E trazendo ali para a minha área, para a hipnoterapia, a hipnoterapia ela tem a qualidade assim, de ser uma terapia breve,
que é uma terapia breve? Teoricamente, na maioria dos casos, poucas sessões são suficientes. Para quê? Para que a gente identifique diretamente aquela questão emocional que está ligada ao problema, da ansiedade, por exemplo. Então, existe ali uma questão emocional que gera, e muitas vezes ali pode ser um medo, alguma coisa que está lá presa, que dispara a ansiedade. Dispara. Por quê? Por que funciona dessa maneira, né? O medo está falando que nós somos seres emocionais, não somos seres racionais, como muita gente acha. Quem manda na gente são as emoções. Então, na hora que eu sinto medo, a minha mente, em algum momento da vida, ela aprendeu que a ansiedade vai me proteger do medo. Então, essa ansiedade nada mais é do que deixar o ligado, desligar tudo que precisa e me preparar para lutar ou fugir. Porque, de forma inconsciente, minha mente percebeu algo perigoso ali. E aí ele estimula a ansiedade. O que a gente faz é trabalhar nessa questão emocional que fica ligando esses gatilhos de ansiedade em momentos que não precisa, né? Porque isso foi aprendido e muitas vezes numa percepção de criança. Então, enfim, aí a gente iria aprofundar muito. Mas essa percepção de criança é distorcida, só que é aprendida e continua com a gente essa aprendizagem. E é como se a gente estivesse estimulando algo que foi aprendido lá na infância, mas que hoje não tem mais sentido. Ela foi útil em algum momento, hoje não é mais. A hipnoterapia justamente faz isso, mostra para a mente que aquilo que em algum momento foi funcional, hoje não é mais, hoje a gente não precisa mais. E não é que a pessoa vai fazer o processo de hipnoterapia e nunca mais vai ter ansiedade. Ansiedade é algo natural da nossa vida. Ela não vai ter uma ansiedade disfuncional. Por exemplo, eu vou fazer uma apresentação na faculdade, fico ansioso, ou estou em casa lá tranquilo, sem fazer nada e gera aquela ansiedade sem motivo. É ali que a gente trabalha, nesses processos disfuncionais. Só colocando a terapia breve, né, que às vezes há uma confusão, e eu vou colocar aqui como se terapia breve às vezes parecesse que fosse fast food, né? Eu baixo o aplicativo, compro uma terapia breve e aparece a solução, né? Terapia breve, então, reforçando isso que o Henrique falou, é porque ela pode ser realmente dada em poucas sessões, ela é algo mais pontual mediante a sua queixa, né? Então, assim, não é algo fast food, né? Olha, tô indo lá na hipnoterapia e pode Ele vai pirilim pim instalar o dedo pim, lá e vai resolver. resolve tudo, né? Tanto que é algo sério, estudado, às vezes precisa se aprofundar, enfim, cada caso é um caso, né? Isso é E muito importante até para que a gente não caia no equívoco, né, da terapia faz milagre, né? Terapia ajuda muito, claro, mas não é fast food, para não e, e, o, confundir. e o principal, e aí não falo para hipnoterapia, mas acredito que para qualquer tipo de terapia, o fator principal de mudança é a pessoa, é o engajamento da pessoa na mudança. Aí seja hipnoterapia, seja psicoterapia, constelação, até se você for, por exemplo, num culto religioso e você tiver ali querer aquela mudança, qualquer coisa ali que o pastor fale que toque em você, você consegue mudar, né? Seja, sei lá, assistindo uma TV, alguém fala alguma coisa, só o fato de você querer aquela mudança, querer aquele engajamento, aquilo já é o principal. E lógico, se você for num processo terapêutico que já está preparado para olhar aquilo da maneira certa, um profissional competente que está preparado para olhar a sua dor, vai potencializar muito, né, aquela questão. Mas o engajamento da pessoa, para mim, é o fator principal para qualquer tipo de terapia. Vamos imaginar a mente, né, para ficar algo simbólico, como se fosse realmente uma caixa cheia de subdivisões, né? E dentro dessas subdivisões tem um monte de coisa guardada, né? Aquela caixa organizadora que a gente vê para comprar por aí, né? Só que a nossa já está praticamente quase toda preenchida, dependendo aí da quantidade de informações. Qual a diferença do próprio indivíduo, né, olhar para essa caixa cheia de informações do hipnoterapeuta, terapeuta, constelador familiar de fora, olhar para essa caixa cheia de informações, né? E vamos entender que essa caixa cheia de informações está bagunçada, por isso que tem ansiedade, por isso que tem alguma outra questão emocional. E eu quero chegar aonde, né? Da importância do processo terapêutico, né? Então, para deixar claro nessa diferença do próprio indivíduo olhar para aquela caixa bagunçada e de um profissional especializado olhar aquela caixa bagunçada.
Eu posso até mudar a sua metáfora um pouquinho, em vez Pode, de à a gente olhar. vontade. Eu estou mais acostumado com essa outra. Em vez de a gente olhar a caixa, vamos olhar como se fosse uma casa, né? A Ok. nossa mente é uma casa. Então, na casa, eu já, por exemplo, tem um lixo embaixo do tapete. Então, eu tô lá na minha sala e tem um lixo embaixo do tapete. Só que eu moro ali e eu tô acostumado com aquele cheiro, eu tô acostumado com aquele lixo ali. Então, em algum momento eu posso tropeçar ali naquele tapete, vem um cheiro ruim, me incomoda, mas depois eu acostumo de novo, né? Quando o terapeuta entra na casa, o que ele vai fazer? Ele vai mostrar, falar, ó, esse lixo aqui que tá cheirando ruim, é esse lixo que tá fazendo mal para você, né? E às vezes a gente vai lá e não quer olhar o que tá embaixo do tapete. E o terapeuta vem justamente para trazer, para ajudar a gente a olhar. Não, olha, você tem que olhar, para a gente tirar esse lixo daqui, para não te incomodar mais, a gente tem que tirar esse lixo. Só que na hora que a gente vai tirar esse lixo, vai cheirar ruim, vai ser desconfortável. Mas a partir do momento que eu me permito olhar, que eu me permito tirar todo esse lixo debaixo do tapete, na hora que eu entro na casa de novo, opa, não tem mais aqui, agora tá aquele cheiro gostoso, agora tá confortável ficar na minha sala. Então é esse o papel do terapeuta, mostrar pra gente aquilo que muitas vezes a gente não quer ver, né? A gente não quer enfrentar. Só que para a gente se livrar daquela questão, para a gente se livrar daquela dor, a gente tem necessariamente que olhar em algum momento. Muito bem. Queria que você falasse um pouco, Henrique, da semana que você vai fazer de lives nas suas redes sociais, né, abordando vários temas aí sobre ansiedade, outros também. Fala um pouquinho das suas redes sociais, né, e como vai ser essa semana aí de conteúdo para as pessoas. Legal. Nas minhas redes sociais, no Instagram é Henrique Lima Hipnose Sistêmica, no Facebook está como Henrique Lima Hipnose, mas lá a partir do Instagram você chega em todas as minhas redes. A partir do dia 1º de maio, eu vou fazer uma semana de lives diretamente ligado à ansiedade, cada um pegando esses pilares, né? Então a gente vai falar com uma psicóloga comportamental, o Lucas vai participar falando sobre meditação, vai ser muito legal. Vai ter uma nutricionista falando sobre hipnose e ansiedade, vai ter um preparador físico falando sobre a importância dos exercícios, falar sobre a hipnoterapia também, e principalmente sobre o que é ansiedade, né? Trazendo aquele primeiro pilar, trazendo a consciência. Então, do dia 1 até o dia 7, vão ser as semanas de lives lá no meu Instagram, todo dia às 7h30 da noite, e convido a todos a me seguirem no Instagram, eu vou estar sempre avisando, vou estar trazendo os convidados, como eu falei, o Lucas, convidados assim de peso, e vai ser muito legal. Aí é gratuito, é só a pessoa seguir pelo Instagram, Henrique Lima Hipnose Sistêmica, é isso? Isso, correto. Henrique Lima Hipnose Sistêmica, segue o Henrique, do dia 1 ao dia 7 vai ter as lives no Instagram. Totalmente gratuito, e eu sempre estou soltando conteúdos direcionados, sejam com dicas de respiração, explicando o que é ansiedade, alguns conteúdos ali mais engraçadinhos, alguns conteúdos mais profundos, né? Então, e isso não só de ansiedade, mas qualquer questão emocional, depressão, fibromialgia, compulsão, alergia, enfim, qualquer coisa que te gere sofrimento, a hipnoterapia pode ajudar. E eu estou sempre falando disso nas minhas redes sociais. E reforçando, a partir do dia 1º de maio, vai ter essa semana falando especificamente da ansiedade. Então, entre nas redes sociais do Henrique, Henrique Lima Hipnose Sistêmica, segue lá para ver esse conteúdo bem bacana. Como ele mencionou, vou participar falando de meditação, também é bem legal, desmistificando esse caminho da meditação, que às vezes a pessoa coloca uma pedra maior no caminho do que realmente precisa, né? Porque a meditação é muito mais fácil do que você imagina. Então segue lá o Henrique. A gente está quase no finzinho aqui, Henrique, mas ainda dá tempo da gente falar mais um pouquinho. E ainda no processo terapêutico, acho importante a gente reforçar, né? Pegando a ansiedade, né? Ansiedade enquanto sintoma. O processo terapêutico ele vai buscar, né? Vamos dar o exemplo então da sua casa aí que você colocou, né? Não da sua, né? Da casa, né, que você usou aí na metáfora, né? Lá da ansiedade está o processo terapêutico, né? A bagunça, ela não aconteceu do dia para a noite, né? Geralmente teve um processo que foi sendo construído. E aí eu volto de novo na questão do processo terapêutico, né? Como que um processo terapêutico, pegando a sua especialidade, a hipnose,
consegue trabalhar isso, né? Ela vai buscar, ela traz informações, como que ela começa a ajudar o indivíduo a organizar? A gente trabalha diretamente a questão emocional que gera o problema, na metáfora, aquela sujeira que está embaixo do tapete, a gente consegue tirar aquela sujeira, né, para que a pessoa, por exemplo, ela não consegue fazer algo porque está aquele cheiro muito ruim, porque tem aquela emoção dentro dela, aquilo que trava, aquela crença que não deixa ela fazer o que ela quer fazer, ou qualquer coisa que ela se sinta travada, ela se sinta não merecedora, enfim, tudo a gente está falando de emoção. A gente trabalha diretamente aquela emoção, tira todas essas travas que em algum momento do passado aquilo foi criado. Em algum momento foi útil para a mente, ela entendeu que aquilo era importante. Só que aquilo continuou na vida adulta causando disfunção. A gente vai e consegue trabalhar isso para que isso não interfira mais na vida da pessoa. Ela passa a ver aquilo como uma aprendizagem, não mais como uma automação. E a partir daí, cabe a ela retomar o controle da vida dela. Se ela quer arrumar a casa, se ela quer arrumar aquela caixa, aí vai partir dela. Ela não está mais amarrada e ela não consegue mais arrumar a casa. A gente corta essas cordas e aí cabe a ela. Tá bom assim, desarrumado? Tá bom. Não, prefiro arrumar. Então, ela pode ir lá e arrumar a casa, e arrumar os móveis, e arrumar a caixa. Então, a gente tira essas amarras que limitam a pessoa, né? Então fazemos um convite para todo mundo, né? A partir dos sintomas de ansiedade, busque terapia, né? Isso é fundamental para uma vida saudável. Agora sim, a gente está chegando bem no finzinho. Gostaria de deixar já suas palavras finais aí, um minutinho para você finalizar e fazer os seus agradecimentos. Vou até utilizar para falar uma coisa muito importante sobre terapia, né? Se você foi num terapeuta, por exemplo, e não gostou dele, não faz sentido você nunca mais procurar um outro terapeuta. Da mesma forma que eu vou cortar o cabelo no barbeiro e não gostei do jeito que ele fez, nunca mais eu vou cortar o cabelo. Não, procure outro terapeuta, procure outras abordagens que você se identifique mais, né? E não deixe de fazer terapia. É muito importante para a nossa vida, né? E, de novo, quem quiser saber mais sobre o meu trabalho, @Henrique Lima, Hipnose Sistêmica. E obrigado, Lucas, pelo convite, obrigado à Rádio Cidade de Jundiaí, e estou muito grato pelo convite.